Os irmãos para a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar. Senão eu acabo esquecendo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá em Jó, capítulo 2 e 7. Até agora. Aleluia! Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessará os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Aleluia. O tema dessa pregação é: não desista dos seus sonhos, pois ainda há esperança. Glória a Deus. Você é rápida, tá? Não sou de demorar, mas tem coisa rápida, tá? Glória a Deus. Em um cotidiano, a vida passa tão depressa que não paramos um minuto para sonharmos, pois deixamos de acreditar que o sonho pode se tornar uma realidade. Simplesmente deixamos de lado tudo o que tínhamos sonhado, por causa de tantas dificuldades que nos sobreveio no decorrer da nossa vida, e que não adianta mais insistir neste sonho, pois não há nenhuma esperança e que jamais se tornará realidade. Para o povo de Israel, o sonho era demasiadamente importante e sagrado, pois a revelação divina para os homens era tão importante que Faraó e o rei Nabucodonosor procurou homens sábios que pudessem interpretar os seus sonhos para saber qual era o significado dos sonhos, para que a vontade dos deuses fosse cumprida. No livro de Joel, capítulo 2, 28, descreve que os velhos sonharão e os jovens terão visões. Então a revelação de Deus era manifesta também desta forma. Naquela época, não só naquela época como agora, né? O Senhor falava tanto com eles, como hoje em dia fala conosco através de sonhos, né? Naquela época o Senhor deu muitos sonhos proféticos, né, para o povo naquela época. Hoje em dia também, quantos aí não têm sonhos, né, proféticos, né? Muitas das vezes você não entende o seu sonho, né? Mas são sonhos proféticos que o Senhor dá para cada um de nós, né? Às vezes nós não entendemos, mas é somente a gente pedir discernimento do Senhor para dar entendimento dos nossos sonhos, né? Pois bem, é bem verdade que desde cedo aprendemos a sonhar, pois quando crianças que nunca imaginou e disse para os pais o que gostaria de ser quando crescesse, como médico, piloto de avião, bombeiro, dentista ou outras coisas mais. E quando se tornamos jovens, estes sonhos acabam se tornando coisas do passado, pois não insistimos neste sonho, porque agora julgamos que isso não é mais importante, pois está distante de uma realidade que vivemos. Quantas vezes, né, irmãos, nós deixamos nossos sonhos de lado? Muitas das vezes achamos que nós não temos capacidade de realizá-los, né? Tem sonhos, muitos que têm sonhos desde criança, às vezes nem realizou e às vezes até desistiu dos sonhos, né? Mas o Senhor diz que ainda há esperança, né? Tem sonhos tem pessoas que o Senhor, como esse dia mesmo, até a pastora Daniela estava falando, que ela teve sonhos de quando criança que o Senhor realizou. O sonho dela de quando ela era criança. Teve sonho meu também que o Senhor realizou quando eu era criança ainda, que eu sonhava, né? Mas logo mais eu falo esse sonho.
Sonhos, quantos sonhos, né, que estão aí jogados no esquecimento no passado, né? Que você acha que não é possível, mas é possível, meu irmão. O Senhor hoje manda dizer para você que Ele quer resgatar esses sonhos, né? Resgate esses sonhos, irmãos. Ele pode se tornar em realidade na sua vida. Em nome de Jesus. No capítulo de Jó que a gente leu, né, 14:7, diz que a esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas brotará. Se há esperança para uma árvore que ela já está seca, né, cortada, mas com uma gotinha de água, ela nasce de novo, ela cresce de novo, ela floresce, né? É uma árvore, irmãos. Por que você acha que para nós que somos filhos, somos considerados já como os filhos do Senhor, Ele não vai fazer algo por você, né? Por que você acha que Ele não vai realizar aquele teu sonho, que tanto você almeja, que tanto você deseja? Tire esse sonho da gaveta, irmãos. Tire esse sonho da gaveta. Quantas das vezes nós sentimos como uma árvore cortada, pois ninguém vê um futuro para as nossas vidas. Os ventos estão sempre soprando ao contrário para nós. Tudo que colocamos para fazer não dá certo, e por isso achamos que estamos só e deixamos os nossos sonhos se secarem, como já existem, como que já não existe essa tal esperança, né? Quantas das vezes, né, irmão, desistimos por causa das lutas, né? Às vezes você está passando por uma luta, um problema, e você quer desistir, você está lutando pelaquela coisa, está orando, muitas das vezes pelo seu filho, pelo seu esposo, você está lá lutando, orando, anos e anos, né? Fala e acha que não vai conseguir, não vou conseguir, já estou tanto tempo, o Senhor não está me ouvindo, né? Mas não é dessa forma, irmão. Deus tem uma maneira de trabalhar na vida de cada um de nós. Não deixa as lutas te dominar. Não deixa, irmão, essas lutas te dominar, os problemas, as dificuldades. Eu tenho projetos, tenho sonhos na minha vida. Tenho projetos que ainda estão querendo sair do papel. E há muitos anos, irmãos, que eu ando buscando por isso. Tem momentos, sim, que dá vontade de desistir. Não, o Senhor não vai me dar isso. Eu já estou cansada de lutar. Há momentos que a gente fala isso, irmãos. Porque nós somos seres humanos, somos falhos, né? Mas o Senhor diz hoje que Ele vai realizar os teus sonhos. E somente basta você crer e não desistir. Porque Ele tem a forma de trabalhar na vida de cada um de nós. Não é da nossa forma, não é na hora que a gente quer, né? Porque o Senhor, Ele prepara a gente até para isso, até para a gente, para realizar um sonho, para realizar um desejo da gente. Ele nos prepara para isso. Porque nós temos que estar preparados para isso. Porque quantas pessoas o Senhor realiza sonhos, né? O Senhor dá vitória. E simplesmente as pessoas viram as costas para Jesus, né? Sinal que ela não estava preparada, mas o Senhor deu porque a pessoa pediu tanto, né? Que o Senhor deu. Mas ela não estava preparada, porque ela virou as costas para o Senhor, né? Quantas vezes acontece isso? O que fazer, então, para mudar essa história? O primeiro passo é crer, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 11. Nossa, eu estou bastante nervosa, né? Aleluia. Minhas mãos estão geladas. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Você não precisa ver para você crer que Deus vai realizar o seu sonho. Até o 3, tá? O 2 agora. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Lá em Hebreus também, 11, do 6 ao 7.
Não, desculpa, tá? É Romanos 4, 20 e 21. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Né? Abraão, ele não duvidou do Senhor, né? Ele não duvidou. E ele creu. Quanto tempo, né, irmãos? Nós sabemos que ele demorou para ele ter o seu primogênito, né? Agora sim, lá em Hebreus 11, 6, 7. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O 7. Pela fé, Noé teve divinamente avisado das coisas que ainda não seriam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pensou, irmãos, se Noé desistisse de ouvir a voz de Deus, né? Porque hoje em dia, se alguém fala, se Deus mandar você fazer uma arca, até você vai achar, mas fazer uma arca? Vou fazer uma arca para quê, né? Até você vai duvidar. Você imagina naquela época, né? O quanto ele deve ter. Muita gente, se nós fosse naquela época, nós iríamos duvidar, será que é Deus mesmo que está falando? Mandando construir uma arca? Eu acho que eu estou maluco, né? Eu acho que eu estou doida, né? Não é Deus que está mandando, não, né? E Noé, em nenhum momento, pelo que eu vi na Bíblia, ele duvidou, né? Ele foi obediente ao Senhor, ele foi e fez a arca, né? E o Senhor cumpriu aquilo que ele falou, né? E mandou a chuva, né? E Noé, por ser obediente, ele salvo, foi ele e a sua família. Então basta, irmãos, que a gente crê, né? Crê, somente crê. Se Deus te prometeu, irmão, Ele vai cumprir. Esta palavra tanto é para vocês como para mim. Como eu disse, né? Tem projetos meus, tem sonhos meus que ainda não realizei. E não é de hoje, é de muito tempo atrás, né? Também tenho filhos que quero que estejam na presença do Senhor, que há muitos anos eu venho orando, né? Mas tem os desânimos, sim, tem os desânimos, dá os desânimos, como eu disse, nós somos seres humanos, né? Mas o Senhor sempre nos acalenta falando conosco, falando na palavra, sempre usa alguém para dar uma palavra de conforto, de consolo para nossas vidas, né? De que tudo vai dar certo, que o Senhor está trabalhando. A mesma coisa eu digo, irmão, o Senhor está trabalhando. Seja qual for o teu sonho, o teu desejo, aquilo que você tanto ora e pede a Deus, o Senhor está trabalhando, irmãos. O Senhor está trabalhando. Ele não está virado as costas para você. Somente basta você crer. O segundo é de não trocarmos ou vendermos os nossos sonhos, assim como fez Esaú, que trocou o direito de primogenitura apenas por um prato de lentilha. Em Gênesis 25, 31 e 32. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Né? Esaú não desconhece a palavra dele, vendeu, né? A primogenitura, que nós sabemos que é, né? É meio difícil, tá? Então ele vendeu. Naquele momento de fome, de desespero dele, ele nem pensou no que ele estava fazendo, né? Assim somos nós. Às vezes estamos num momento de desespero, né? De preocupação daquilo que nós estamos passando e não entendemos que é o trabalhar de Deus, é o agir de Deus na nossa vida, né? O que a gente faz? A gente quer virar as costas e desistir, né? A luta às vezes está tão pesada, tá a ponto assim que você olha assim, Deus não está comigo, né? A luta às vezes ela está tão pesada, na verdade não está. É nós que achamos que ela está pesada.
Porque na Bíblia diz que o Senhor faz o nosso fardo ser leve, né? Então nós achamos que está pesado. Por quê? Pela falta de fé, né? Pela falta de compreensão, de entender que o Senhor trabalha diferente de nós, né? Não trabalha da forma que nós pensamos, nem da forma que nós queremos. Então tem momentos, irmão, nesses momentos que você achar que Deus não está ouvindo, que Deus não está olhando, que você está sozinho, não pense dessa forma, que é o inimigo falando no seu ouvido, para você achar que você está sozinho. Porque tem momentos sim que nós passamos por um terreno bem doído mesmo, né? Que nesse momento é um momento que Deus tira só você e Ele, que é um momento que você não tem ninguém, parece que você não tem ninguém, que você está sozinha. É permissão de Deus para que você venha entender que você tem que ser totalmente dependente dEle, confiar e crer nele, somente nele. Viu, irmãos? Glória a Deus. Nesta forma, você prefere desistir, ficar prostrado ou continuar seguindo? Voltar para trás? Né? Para e pensa, do que vale a gente voltar para trás? Só porque a luta está grande. Do que vai valer você voltar para trás? Né? Não vai valer se a gente parar e pensar, colocar nossa mente para funcionar. Se a gente realmente ter sabedoria, a gente vai ter aquele entendimento do que vai adiantar eu voltar para trás. Né? Do que vai me adiantar? Se eu voltar para trás e vou achar a minha vitória, a minha bênção lá atrás? Né? Vocês já pararam para pensar, irmãos? Nós não vamos achar, né? Eu sei que eu não vou achar. Se eu voltar para trás, eu vou estar tardando a minha bênção. É somente isso que vai acontecer se eu voltar para trás. Né? Então, irmãos, não volte para trás. Não desista. Continue em frente. Continue seguindo em frente. Não desista. O terceiro passo é enxergarmos longe, assim como a águia, pois vamos conseguir visualizar pela fé o nosso futuro. É interessante no livro de Gênesis, capítulo 37, que eu não vou ler todo, tá? É o verso 5, que diz que sonhou José um sonho. Na nossa gramática, eu poderia iniciar esse verso então dizendo apenas que José sonhou, mas tem algo mais que quer nos dizer que José não apenas sonhou, mas teve uma revelação acerca do seu futuro, que Deus o faria maior do que os seus irmãos. Vejamos então que é preciso enxergarmos além para sermos abençoados, tendo em vista que sonhos que Deus tem para nós é a revelação da sua vontade para a nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, se você tem um sonho, você pode ter certeza que foi Deus que colocou ele no seu coração. Porque nós andamos conforme a vontade dele e o querer dele. Se você tem esse sonho, foi o Senhor que colocou no teu coração. E se Deus colocou, por que você acha que ele não vai realizá-lo? Glória a Deus, aleluia. Jó, você vê Jó? Quem conhece a história de Jó, não, perdão, de José. Os irmãos conhecem, a maioria creio conhece a história de José, né? O que ele passou, né, irmãos? Em tudo que ele passou, José foi fiel. Ele foi fiel, ele não traiu, ele não voltou para trás. Eu não me lembro de ler na Bíblia que ele questionou ou que ele reclamou. Eu não lembro de ter lido isso, não, irmãos, sobre José. Ele passou tudo que ele passou quieto. Eu creio assim que ele pensava assim com ele, eu creio, né? Vou esperar Deus agir na minha vida, né? Eu creio que ele esperou no Senhor. Deus vai me tirar dessa situação. Ele não entendia, porque eu creio que ele não entendia. Tem certa parte da palavra, né? Que quando ele vê os irmãos dele, que ele fala. Eu agora eu entendo porque aconteceu tudo aquilo. Mas então ele não entendia. Mas ele não questionou, né? Ele não questionou, ele não reclamou, ele não desistiu, ele não voltou para trás, né?
Ele não disse sim para a luxúria, né, que ele teve diante dele, né? Não reclamou quando ele foi preso, né? Irmãos, sejamos como José, né? Sejamos como ele, não reclamemos, né? Não vamos reclamar, não vamos murmurar, vamos continuar. Se Deus está permitindo essa situação, Ele sabe o porquê, porque você tem que passar por isso. Como eu disse, nós temos que ser preparados, né? Muitas coisas que eu já passei, claro, com certeza muitos já receberam vitórias de muitas lutas. Eu já recebi vitória de muitas lutas que eu já tive. Hoje em dia eu entendo o processo que eu tive que passar, de um processo. Quando você recebe a luta, irmão, você entende, se você parar e pensar, você vai entender o porquê você passou aquela situação atrás. Você vai entender que você passou, porque senão na vitória que você recebeu, você não iria ter entendimento e agarrar ela, e viver ela. Porque muitos acabam recebendo a vitória e deixando ela de lado, porque não sabem viver aquela bênção que o Senhor deu, né? Então vamos ter paciência, esperar no Senhor. Ele sabe o porquê de você estar passando por isso. É um processo. Não reclame. Passe pela prova dando glória a Deus, né? O quarto passo é ser perseverante, ou seja, jamais desistir dos nossos projetos para a nossa vida familiar, sentimental e profissional, mesmo que as circunstâncias apontam que não vamos conseguir, como se estivéssemos em um barquinho à deriva diante da fúria do mar, com as suas ondas altas a castigar o barquinho, que podem levar ao naufrágio. Mas pelo contrário, se passarmos por estas ondas vamos logo ter uma grande bonança com o belo pôr do sol, né? Glória a Deus, aleluia. Um exemplo de perseverança é a vida de José, como eu digo, do Egito, que teve que trilhar os caminhos árduos até que os seus sonhos se tornassem realidade em todas as áreas da sua vida. Imagine só que ao contar os seus sonhos despertou entre os seus irmãos inveja. E por isso que devemos aprender a guardar segredos, não compartilhando com qualquer um. Mesmo que eles estejam próximos de você, pois devem ter cuidado com os irmãos de José, que nos rodeia a todo momento. De certo, eles são os primeiros a te persuadirem a parar pelo caminho e fazer com que ele desista dos teus sonhos, colocando sempre um obstáculo, pois o que almeja está fora da nossa realidade. Quantos, né, nós se deparamos com pessoas assim, que às vezes você conta o seu sonho e ele joga uma água fria nos teus sonhos. Eu falo por experiência, já tive antigamente atrás, que eu não tinha essa sabedoria, eu contava os meus sonhos, meus projetos para qualquer um, e eu na cara mesmo, via na cara, você não vai conseguir não vai dar certo, não vai dar certo por causa disso, não vai dar certo por causa daquilo, né? Joga um balde de água fria. Então nós temos que ter esse entendimento que nem para todo mundo a gente tem que contar. Eu digo nossos projetos, nossos segredos, né? Porque as pessoas, elas nem todas elas querem o nosso bem. Há muitas pessoas invejosas do nosso lado, que às vezes a gente não sabe, né? Mas Deus conhece. Então, quando você for contar, conte para Jesus. Só mostre para Ele, só fale para Ele. Cuidado com quem você fala, né? Porque muitas das vezes você fala para um, daqui vai aumentando, né? Sai lá pro outro lado, sem nem ser aquilo que você falou. Sai tudo ao contrário do que você disse, né? Então, teremos cuidado com quem nós contamos os nossos projetos, os nossos segredos, meus irmãos. Não é para qualquer um. Mas podemos colocar como Ezequiel no capítulo 37:1, que embora se encontramos em um vale de ossos secos, onde não há nenhuma esperança, conseguimos diante deste vale profetizar para que estes ossos possam novamente reviver.
No entanto, para isto necessita que pela nossa boca profetizamos para que o milagre venha acontecer. Deus quer que você simplesmente creia e profetiza algo melhor para o futuro. Pois como uma viúva, né? Lá está em Lucas 7. Eu não vou ler, vai longe. Lucas 7, de Naim, 7 e 11, tá? Quem quiser gravar. Pois há uma viúva de Naim que estava enterrando o futuro, ou seja, o seu filho, aquele que certamente iria prover todas as suas necessidades em sua velhice, e não tinha mais o que fazer, pois o menino estava morto. Mas de repente, no seu caminho, surge um homem que é a própria esperança, e chega até aquela mulher e diz: não chores. E logo após toca naquele caixão e ordena que o menino levante, e no mesmo instante ele obedece. Eis o milagre da ressurreição. Isto quer dizer que, embora que os seus sonhos foram destruídos uma vez, hoje o Senhor, Ele dá esperança, vida aos seus sonhos, Ele dizendo que, embora você tenha uma vez perdido tudo que sonhou, hoje Ele faz renascer os seus sonhos, ou seja, os seus projetos, para que se tornem em realidade, pois Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Basta somente você crer, confiar e não desistir dos teus sonhos, pois há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. O Senhor, aqui você viu na parte da viúva, Ezequiel. Vamos falar do livro de Ezequiel, né? No Vale dos Ossos Secos, né? Quem de nós, se estivesse lá naquele momento, nem mesmo Ezequiel falar assim: só tu sabes, né, Senhor? Tu sabes que aqueles ossos iam reviver, ele ia ter vida ou não, né? Mas não teve momento que Ezequiel se duvidou do Senhor. Ele creu na palavra que o Senhor mandou ele falar, e ele falou que aqueles ossos reviverem, e os ossos reviveram. Foi o que? Foi a fé dele, né? Foi o crer dele no Senhor, na palavra do Senhor. E assim é os teus sonhos. Os teus sonhos podem estar que nem os ossos daquele tempo lá de Ezequiel, né? E você acha que não pode reviver? Pode reviver sim, meus irmãos. Os teus sonhos podem reviver, podem renascer. Basta você querer, basta você crer no Senhor, que eles vão reviver. Aleluia. Aquela viúva lá estava, imagina ela, o que ela estava pensando: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O único filho que podia me ajudar, né, está morto. E ela se encontrou com quem? Com quem mais ela se encontrou? Com a própria esperança. Quem que é a própria esperança? É o Senhor Jesus, né? É Ele que é a nossa esperança. É Ele que pode tudo na nossa vida. Tudo, somente Ele pode na nossa vida, mais ninguém, meus irmãos. Desde o final do ano passado para este ano, o Senhor vem falando que é um ano de aceleração, né? Que é um ano de aceleração. O Senhor vem falando sobre que Ele quer dar vitória, né? O seu povo, que basta a gente crer. Tantas promessas que o Senhor está fazendo desde o final daquele ano para esse ano. Agora as pregações são todas disso, né? Praticamente todas isso sobre vitória, sobre bênção, sobre profetizar, irmãos, né? Então vamos profetizar. Profetizamos, irmãos, nos nossos sonhos, no nosso desejo. Profetizamos dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos, né? Na vida do nosso marido. Vamos profetizar, irmãos. Profetiza sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Esta é a palavra, como eu disse, não ia ser muito extenso, né? Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, que Ele quer que nós profetizamos sobre os nossos sonhos, aqueles sonhos que tão antigos que você não realizou, irmãos. O Senhor está dizendo hoje: volte a sonhar, porque Ele é um Deus de sonhos. Ele pode realizar os teus sonhos, irmãos.
Volte a sonhar. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar um louvor. Os irmãos podem ficar de pé. Quem souber, cante conosco. O Senhor é o Deus de sonhos. E Ele quer resgatar os teus sonhos. Em nome de Jesus. Volte a sonhar, meu irmão. Ainda há esperança. Está bem, José. Eu sei que o poço é escuro e que você não me pediu para ser presenteado. Um momento especial que se tornou decepção e abandono.
3:10, por favor.